Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje nós vamos seguir nossa aula. Vai lá para agora a sequência de atividades 4, lá na página 62, tá? E vamos falar um pouquinho sobre gráficos, tá? A gente vai pular uma unidade porque tem algumas questões ali que a gente vai priorizar em outro momento nas nossas aulas, tá bom? Então a gente vai lá para a atividade 4, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente os gráficos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de pesquisa, de análise de gráfico, é bem bacana. Então vamos lá para a página 62. Então, turminha, vamos seguir aqui, tá? Davi e Fernanda planejam uma pesquisa, tá? Eles fizeram essa pesquisa e vamos fazer a elaboração juntamente com eles, tá bom? Então, na atividade diz o seguinte: Fernanda e seus colegas têm conversado muito sobre seus avós e bisavós, inclusive suas dificuldades enfrentadas pelos idosos na sociedade. Fernanda levou para a classe a seguinte notícia. Vocês vão ler a notícia, tá? E aí, fizeram várias discussões ainda, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura. E aí vão responder qual é o tema e quais os principais participantes da pesquisa de Fernanda e seus amigos queriam fazer, tá bom? Então, aí, depois da leitura, vocês vão dizer qual é o tema e quais serão os participantes dessa pesquisa, tá bom? Quem que vai participar? São os alunos, são os pais, quem? E aí, virando a folha, tem a seguinte atividade aqui em cima, tá? Após a escolha do tema dos participantes, a Fernanda e sua turma repassaram o planejamento da sua pesquisa, tá? Para isso consultaram os pais dos colegas de turma para saber da disponibilidade de participar da pesquisa. O próximo passo foi pensar em uma pergunta que os pais pudessem responder. Cada estudante faria uma entrevista com o pai, mãe ou responsável elaboraria as perguntas selecionadas pela turma, tá? Então ele vai estar aqui, ó. Depois de algumas discussões, Fernando e seus colegas fizeram o seguinte questionário. Entrevistado, aí tá aqui quem foi o entrevistado, quem é a pessoa mais idosa da sua família, né? Mãe, pai, tio, tia, quem? Qual a idade do seu papai, se você tiver, e a idade da sua mãe. Então vocês vão responder essas perguntas fazendo essa questão, tá? Responder, beleza? Vocês mesmos, tá? Pergunta para alguém da sua casa, da sua família, tá? E aí na atividade 2 está escrito assim, ó. A turma de Fernanda recebeu os questionários e começou a organizar os dados que analisariam em sua pesquisa. Perceberam que muitos deles tinham bisavós que eram pessoas mais idosas da família. Quanto às idades, Fernanda e seus amigos fizeram uma tabela com intervalos entre os avós e avós vivos, né? Os dois. Aí tem aqui essa pesquisa aqui, ó. Então tem aqui avós de menos de 58 anos, de 58 a 65, de 66 a 72 anos e mais de 72 anos. E aí aqui é a mesma coisa com as avós, certo? E aí aqui em cima vocês vão construir uma tabela. Então aqui vocês vão construir a tabela. Tá? A tabela tem que ter os valores que estão ali embaixo naquele enunciado, tá bom? Então façam a tabela, façam bonitinho, façam lá o retângulo grandão. Aí vocês vão fazer uma coluna aqui em cima. Essa coluna são as idades. A segunda coluna são os valores dos avós. E a terceira dos avós, tá bom? Então façam aí essas coluninhas bonitinho com as linhas, como eu estou fazendo aqui, e preencham aí com as informações de cada uma daquelas partes da pesquisa, tá bom? E aí, para fechar então, a atividade 2, está escrito assim, ó. Que tipo de gráfico é o mais adequado para apresentar esses dados? Faça um esboço desse gráfico. Ou seja, aqui a gente vai fazer o desenho. Então, eu quero que vocês desenhem um gráfico. Dica minha, eu sugiro que vocês façam um gráfico de barras, tá? Gráfico de barras, vocês vão fazer uma linha na vertical, outra na horizontal e vão construir aqui as escalas e fazer o desenho, tá? Lembrando que cada barra aqui tem que ter a altura dos avós e das avós, tá bom? Façam o gráfico vocês mesmos, eu não vou muito palpitar nisso daqui não, eu quero que vocês façam a construção de vocês. Agora com vocês, façam essas atividades, tá bom? Estou aguardando com as dúvidas de vocês. Se tiver algum problema com o gráfico, me avise, a gente faz junto, a gente faz uma construção em conjunto. E eu fico aguardando então essas atividades vocês mandarem com a fotinha, tá bom?
Forte abraço, até a próxima aula.